Você já parou para pensar que talvez o que está destruindo sua liderança, sua paz ou até mesmo sua vida não seja o que os outros fazem com você, mas o que você permite em silêncio? Pode parecer duro, e mas é justamente por isso que você precisa escutar até o fim o que eu tenho para te dizer. Ninguém perde o trono por causa de um golpe direto. Os verdadeiros impérios, sejam empresas, famílias ou projetos, desabam pelas pequenas rachaduras que você ignora todo dia. O sorriso falso que você não confronta, a ausência que você desculpa, a crítica disfarçada de brincadeira que você ri por educação. E sabe o que tudo isso tem em comum? Você tolerou. E é exatamente aí que começa o colapso. A verdade é contraintuitiva. O líder mais respeitado não é o mais gentil, é o mais claro sobre o que não aceita. E nesse vídeo você vai descobrir os 10 comportamentos que Maquiavel nunca toleraria, porque ele sabia que poder, respeito e autoridade não se perdem com barulho, mas com silêncio. Se você já sentiu que estão testando seus limites, que te elogiam demais, mas somem quando você erra, que o respeito ao seu redor está evaporando sem explicação, então esse conteúdo vai ser como acender uma luz numa sala onde você fingia que não havia nada errado. E a melhor parte, ao final, você vai ter clareza sobre o que precisa cortar agora mesmo da sua vida. Vai entender exatamente o que está te enfraquecendo. E, principalmente, como recuperar o domínio de si e voltar a ser alguém que ninguém ousa subestimar. Mas cuidado, depois de ouvir isso, você não vai mais conseguir fingir que não viu. E é aí que começa o verdadeiro poder. A ausência disfarçada de lealdade. Você não perde o respeito no grito, perde no silêncio. Quando a crise chega, muitos não te enfrentam, apenas somem. E o erro mais comum é tratar isso como normal. Maquiavel já alertava que o poder não é destruído por inimigos declarados, mas por aliados invisíveis que desaparecem quando você mais precisa deles. São os primeiros a evaporar quando o barco começa a balançar. Esses leais de conveniência sempre estão por perto nos banquetes, nos aplausos, nos dias de vitória. Mas basta surgir uma ameaça real, um erro, uma crítica pública, um desafio financeiro, e eles somem sem deixar rastros. Não anunciam saída, não batem porta, apenas deixam de atender, desviam o olhar, se calam. E o silêncio, meu amigo, fala mais alto do que qualquer desculpa. Quando alguém importante some nos bastidores da sua dificuldade, não pense que é acaso. Isso é uma estratégia de sobrevivência deles e um teste de lucidez seu. E se você os aceitar de volta sem exigir explicações, você envia uma mensagem perigosa para todos ao redor. Aqui, a lealdade é opcional. E se é opcional, então ninguém mais se sente obrigado a mantê-la. Se você lidera uma equipe, comanda um projeto ou simplesmente conduz sua vida com autoridade, nunca ignore quem some na tempestade. Porque o grupo está observando. O respeito não se mantém com discursos bonitos, mas com atitudes firmes. E se você perdoa fácil, você enfraquece a base do seu poder. Autoridade, como Maquiavel dizia, se sustenta na percepção de firmeza. A solução não é virar um tirano, mas sim agir com estratégia. Exija presença nos momentos difíceis, reforce acordos de confiança, coloque em prática o autodomínio, observe mais do que fala e decida sem hesitação. Se alguém falhou na hora de estar do seu lado, a consequência deve ser visível. O respeito se constrói também com perdas necessárias. Pense no general que comanda soldados em campo. Ele sabe que, na hora do combate, não pode contar com quem desaparece e por isso corta pela raiz. Ele não julga o caráter de forma emocional, apenas atua de forma estratégica. O desenvolvimento pessoal exige também esse tipo de discernimento. Quem te serve e quem te suga até a última gota e depois te deixa no escuro.
Na prática, quer ver uma forma de aplicar isso? Crie círculos menores de confiança. Teste as pessoas em pequenas situações de pressão. Veja quem se mantém presente quando não há benefício direto. E se tiver que cortar laços, faça isso sem barulho, mas com firmeza. Você não precisa gritar para ser respeitado, mas precisa agir para não ser engolido. E lembre-se, onde a ausência não é punida, a traição se sente à vontade. O vazio ao seu redor não é só silêncio, é um vácuo onde a autoridade começa a desmoronar. Mas se você acha que isso é o pior, a tipo de ameaça, espere até descobrir o efeito de hesitar diante de uma decisão crítica. A hesitação que destrói a autoridade. A pior ameaça à liderança não vem de fora, ela brota no interior de quem hesita. Quando um líder vacila, mesmo que por cautela, ele transmite fraqueza. Maquiavel foi direto ao afirmar: quem ocupa o topo precisa agir com firmeza, mesmo sob incerteza. A dúvida, quando exposta, vira um convite ao desrespeito. E no jogo do poder, a percepção é quase tudo. O problema é que a hesitação não vem com sirenes. Ela chega disfarçada de prudência, análise, diálogo excessivo. E enquanto o líder conversa, os outros agem. É como um castelo sem sentinelas. Parece protegido, mas está vulnerável. As decisões que deveriam proteger sua autoridade se transformam em buracos, por onde o caos escorre silenciosamente. Quem lidera precisa entender: errar agindo é menos destrutivo do que se esconder tentando evitar o erro. Um comandante que falha, com coragem, ainda é visto com respeito. Mas aquele que espera demais, que vive pedindo conselhos, que teme o peso da decisão, esse é percebido como fraco. E um líder fraco não comanda nada, apenas ocupa um lugar que logo será tomado. Veja, por exemplo, uma empresa em crise. Se o CEO demora demais para tomar uma atitude, o mercado percebe. A equipe sente, os clientes desconfiados recuam, mas se ele se posiciona rápido, mesmo que o plano não seja perfeito, ele ainda controla a narrativa. O mesmo vale na vida pessoal. Você precisa tomar decisões com autoridade, mesmo com dúvidas no peito. O autodomínio entra aqui como um escudo contra o medo. Ter autodomínio não é fingir que não há riscos. É caminhar com eles sob controle. É o tipo de liderança silenciosa que impõe respeito sem precisar gritar. O verdadeiro poder nasce da capacidade de decidir mesmo quando tudo em volta está confuso. Porque quem espera demais perde não só tempo, mas também influência. Não é sobre agir de forma impulsiva, mas estratégica. Faça perguntas rápidas, escute o essencial e tome a frente. Se você demorar demais para decidir onde investir seu tempo, sua energia ou sua confiança, alguém mais esperto fará isso por você, com ou sem a sua permissão. O mundo é movido por quem age, não por quem reflete eternamente. Quer um exemplo prático? Digamos que você esteja em um projeto com 3 opções de caminho. Escolha uma, teste, avalie, ajuste rápido, mas não fique paralisado. A hesitação é prima da estagnação, e onde há estagnação, há morte do respeito. E sem respeito não há autoridade, e sem autoridade, bem, aí o problema se multiplica em espelhos disfarçados de aliados. E se você acha que o bajulador que vive concordando com tudo é só uma alma gentil, talvez ainda não tenha entendido o próximo nível de manipulação que esconde o maior veneno da liderança. O elogio falso como armadilha de poder. O elogio é uma faca de 2 gumes, e Maquiavel sabia disso. Nas mãos certas, ele constrói confiança. Nas erradas, destrói impérios. Existe um tipo de aliado que nunca discorda de você, que aplaude até suas falhas. Parece apoio, mas é manipulação disfarçada. Esse tipo de comportamento não é respeito, é estratégia para ganhar terreno. O bajulador é o veneno silencioso do poder.
Ele nunca aparece com críticas, nem quando tudo está desmoronando. Pelo contrário, te faz acreditar que você é infalível. E aí mora o perigo, porque sem perceber, você para de se questionar, de crescer, de se proteger. E quando finalmente a realidade bate, já é tarde demais. O elogio virou armadilha. Você já viu isso em cargos altos, em empresas, até em relacionamentos. Pessoas que rodeiam figuras de poder como mariposas, atraídas pela luz, mas que somem quando a escuridão chega. É fácil parecer leal enquanto há prestígio. Difícil é ficar quando as críticas começam. E o mais traiçoeiro, esses bajuladores muitas vezes se voltam contra você, com as mesmas palavras doces que usaram para te conquistar. Autodomínio aqui é enxergar além da superfície. A pessoa que te elogia demais, que nunca questiona suas decisões, pode estar apenas tentando garantir um lugar seguro perto do poder. E a melhor forma de testar essa lealdade é observar como ela reage quando você erra. O verdadeiro aliado corrige em privado, o falso se cala ou te entrega quando convém. Quer um exemplo direto? Se você lidera um time, crie momentos de crítica controlada. Pergunte diretamente: o que posso melhorar? Veja quem tem coragem de falar com honestidade. Essas pessoas valem ouro. Elas não querem o seu lugar, querem ver você crescer. E são essas que você deve manter por perto, mesmo que às vezes te tirem da zona de conforto. Na filosofia do poder, bajuladores são vistos como parasitas emocionais. Eles se alimentam da sua imagem, do seu carisma, do que você representa, não de quem você é. E quando sua imagem racha, eles pulam para o próximo hospedeiro. Por isso, não se iluda com aplausos. O verdadeiro respeito vem da franqueza. O falso vem da conveniência. Pessoas que te desafiam de forma respeitosa. Essas sim demonstram autoridade interna. Porque é preciso coragem para confrontar quem está no topo. Quem sempre sorri e concorda pode estar só vestindo a máscara certa. E quando a tempestade chegar, adivinha quem vai segurar o leme? Não serão eles. Mas e quando esse elogio falso acontece diante de todos, numa plateia, com uma pitada de ironia? É aí que o jogo muda de forma sutil e você começa a perder. Poder mesmo sem perceber. O desrespeito público e a erosão silenciosa da autoridade. Existe um momento delicado que muitos ignoram. Quando alguém te desafia em público. Pode ser uma piada, uma ironia, um comentário que parece inofensivo, mas que questiona sua decisão ou seu valor. E se você não reage, perde. Maquiavel diria que o poder antes de ser real é percepção. E se a percepção vacila, tudo o que está por trás desmorona. O erro não está no ataque em si, mas na omissão da resposta. Quando um líder tolera desrespeito na frente dos outros, ele cria um precedente. Ele diz, ainda que sem palavras, que aquele tipo de atitude pode ser repetido. E o pior, os outros começam a testar os limites. Um sarcasmo hoje, um confronto aberto amanhã. E assim a autoridade some, um pedaço por vez. A questão aqui não é o ego ferido, mas a estrutura abalada. Se alguém te desafia na frente de uma equipe e você engole seco, todos observam. Mesmo que em silêncio, o julgamento está feito. Talvez ele não seja tão forte assim. E é nesse instante que o respeito começa a se dissolver. Maquiavel nos ensina que o líder precisa se impor, e às vezes com clareza. Mas atenção, impor-se não é gritar, nem revidar na mesma moeda. É manter o tom, olhar nos olhos e responder com firmeza. Você pode dizer algo como: esse tipo de comentário enfraquece a equipe e não contribui com soluções. Se tiver algo sério a dizer, me procure em particular. Pronto. Respeito. Mantido sem escândalo. Autoridade reforçada com autodomínio. É como em um tribunal.
Se o juiz é interrompido no meio da sentença e permite, perde o controle do julgamento. Se ele reage com firmeza, o julgamento segue. A sua liderança funciona do mesmo jeito. Você precisa ser o juiz da sua própria corte. Permitir que zombem da sua palavra em público é dar a sentença da sua própria fragilidade. Quer um exemplo? Prático. Se você está num ambiente corporativo e alguém debocha de uma meta ou decisão sua, não ignore. Diga com calma. Se há outra ideia mais eficaz, traga na próxima reunião. Isso desarma, mas não abaixa sua guarda. Você não se rebaixa ao conflito, mas também não aceita o desrespeito disfarçado de brincadeira. É aqui que entra o desenvolvimento emocional. Manter a calma é uma habilidade, mas reagir com firmeza é uma decisão. Não se trata de ser autoritário, mas de liderar com clareza. O respeito começa no tom, mas se consolida nas atitudes. Quem te vê como alguém que não tolera desrespeito público, te respeita até em silêncio. E enquanto alguns desafiam abertamente, outros usam outro tipo de estratégia. Se aproximam quando você está por cima, mas somem quando você precisa. E é aí que entra o tipo mais corrosivo de comportamento. A ingratidão como sinal claro de que o respeito foi perdido. Não há veneno mais amargo do que a ingratidão. Maquiavel diria que o ingrato é o traidor mais perigoso porque finge que esqueceu. Mas, na verdade, sempre soube. Ele sorri, agradece, de boca, mas no primeiro sinal de oportunidade te apunhala com a mesma mão que um dia você levantou. E o mais triste, é quase sempre alguém que você ajudou quando ninguém mais quis. A ingratidão não precisa de gritos. Ela mora no silêncio de quem não te defende, na ausência de quem você protegeu, no olhar vazio de quem finge que não deve nada. O ingrato não é apenas indiferente, ele é estratégico. Ele espera você dar tudo. E quando você não tem mais nada para oferecer, ele desaparece. Ou pior, se volta contra você usando tudo que aprendeu contigo. É nesse ponto que muitos erram. Perdoam o ingrato, aceitam de volta, fingem que nada aconteceu. Isso, aos olhos de quem observa, destrói sua autoridade. Porque se você aceita ser usado sem consequência, ensina a todos que não há limites. E onde não há limites, não há respeito. Respeito, aliás, não se pede. Se impõe com atitudes claras. Se você deu oportunidades, ensinamentos, abriu portas, e tudo isso foi ignorado, não tente consertar o outro. Conserte a si mesmo. O autodomínio é perceber que compaixão sem critério vira fraqueza. E fraqueza, em ambientes de influência, vira oportunidade para os abutres. A liderança exige postura. E essa postura, muitas vezes, começa com um não. Quer um exemplo prático? Imagine que você promoveu alguém no seu time. A pessoa cresce, ganha destaque e depois começa a sabotar decisões suas. Aqui, você não precisa brigar. Basta lembrar em público com sutileza. Sempre valorizo quem constrói junto. Só não aceito quem esquece como chegou até aqui. É como acender uma luz sobre a ingratidão, sem apontar o dedo, mas deixando tudo às claras. Filosofia e poder caminham lado a lado nesse ponto. A gratidão verdadeira é silenciosa, constante, prática. Não precisa de homenagens, mas precisa de respeito. E se alguém te tratou como degrau e depois cuspiu no caminho, a única resposta aceitável é cortar o acesso. Não com raiva, mas com estratégia. Quem fere uma vez sem consequências, aprende que pode ferir de novo, e vai, porque no jogo da liderança, o ingrato é como uma rachadura na fundação. Pode parecer pequena, mas se não for selada, derruba castelos. Por isso, aprenda a identificar e, principalmente, a agir. Quem não valoriza sua mão estendida, não merece sua presença. E o mais curioso é que, às vezes, essa ingratidão
Vem disfarçada, vem elegante, educada, cheia de boas intenções, mas nunca acompanhada de posicionamento real. E aí entramos no perfil mais perigoso da liderança: a ambição sem lealdade, o infiltrado que sorri enquanto cava seu lugar. Você já viu alguém que está sempre presente, parece educado, competente, participa de tudo, mas nunca se posiciona? Essa pessoa não é neutra, é estratégica. Maquiavel alertava: quem deseja o seu lugar, mas não demonstra, é mais perigoso que um inimigo declarado, porque enquanto o inimigo te ataca, o ambicioso silencioso te estuda. Esse tipo de comportamento é comum em ambientes de liderança. São aqueles que elogiam em público, não causam conflito, mas também não se comprometem. Quando tudo está bem, eles estão ali. Mas se algo ameaça sua imagem ou seu cargo, eles recuam, ou pior, aceleram sua queda. O objetivo não é colaborar, é substituir. Autodomínio aqui é entender que o silêncio também fala, e o silêncio de alguém que nunca assume um lado, que evita se comprometer, é o sinal de alerta mais claro de que ele só está esperando a oportunidade certa para te derrubar. Não com palavras duras, mas com ausência, omissão ou um pequeno empurrão quando você já estiver quase caindo. A estratégia para lidar com isso é simples. Observe quem está com você quando errar. Quem não se posiciona por você nos bastidores não merece estar no palco da vitória. Teste a lealdade com decisões impopulares. Quem some quando você precisa de apoio não é aliado, é candidato ao seu lugar. E candidato sem lealdade é uma bomba relógio. Quer um exemplo prático? Está em um projeto e precisa de apoio em uma ideia difícil. Observe quem ajuda a bancar essa ideia, mesmo sabendo que vai gerar atrito. Esse é leal. Agora, aquele que se cala, finge que não ouviu e depois aparece como solucionador. Esse é o perfil perigoso. Ele não está ao seu lado, está ao lado da oportunidade. Na filosofia maquiavélica, é melhor ser temido que amado, se você tiver que escolher. Mas ideal mesmo é ser respeitado. E o respeito começa quando você deixa claro que só permanece ao seu lado quem se compromete com a causa e não com os próprios interesses. Quem fica em cima do muro cedo ou tarde vai empurrar alguém de lá. Carisma, inteligência, simpatia, tudo isso é bonito, mas não sustenta impérios. O que sustenta sua posição é a certeza de quem está contigo no escuro. Quem desaparece nas sombras, mas aparece no holofote, é concorrência disfarçada de apoio. Corte cedo, sem alarde, sem hesitação e com a frieza que só o domínio de si permite. Mas se você acha que essa estratégia é sorrateira, espere para entender o próximo comportamento, aquele que usa a moral como espada e te golpeia enquanto finge ser puro. O discurso moral como ferramenta de manipulação. Existe uma arma muito mais perigosa do que o ataque direto: o discurso moral. E Maquiavel sabia disso melhor do que ninguém. Alguns não querem o seu lugar à força. Querem tomá-lo com palavras bonitas, falando de ética, compaixão, justiça. Mas no fundo, não estão corrigindo o erro. Estão plantando dúvida. E a dúvida no mundo do poder é o primeiro passo da queda. Essa estratégia é sorrateira. O sujeito não bate na mesa. Ele se aproxima com um tom manso, ar de pureza e lança perguntas retóricas do tipo: será que ele ainda se importa com os outros? Ou será que precisamos de alguém mais justo? E pronto, a bomba foi lançada. Não busca resposta. Busca enfraquecer sua imagem sem se comprometer com o ataque. A armadilha está montada quando você sente que precisa se justificar. Se responde, parece culpado. Se cala, parece omisso. É um jogo psicológico. E nesse momento, o líder precisa, mais do que nunca, de autodomínio. Porque quem responde no calor da emoção perde o respeito. Mas quem ignora por completo
pode perder o trono. O segredo está em como reagir. Em vez de se defender, reafirme com firmeza seus valores. Mostre ações concretas. Exemplo, meu compromisso com a equipe está nos resultados que entregamos, nas noites viradas para resolver crises e nos empregos que mantivemos quando muitos estavam demitindo. Moral verdadeira não precisa ser anunciada, é vivida. Quer um exemplo real? Pense em líderes públicos que caíram porque foram acusados de falta de sensibilidade por adversários que se diziam mais humanos. Muitos deles tentaram responder emocionalmente e caíram na armadilha. O erro foi tentar convencer quem já havia decidido destruí-los. O certo seria expor a manipulação com fatos e autoridade. Maquiavel diria: a aparência da virtude pode ser útil, mas não confie em quem a ostenta demais. Quem vive apontando a moral do outro em público quase sempre está disfarçando sua própria sede de poder. E a estratégia é simples: te pintar como vilão enquanto se coloca como salvador. É um teatro e você precisa desmontar a peça, sem virar personagem. Na prática, se alguém faz isso com você, responda com dados, com firmeza e sem dramatização. Diga: se for para melhorar, estou aberto a sugestões práticas, mas não aceito ser julgado por intenções que não cometi. Isso quebra a narrativa. Quem tem autoridade emocional não se afeta por acusações vazias. Ele reforça seu espaço sem gritar, mas cuidado, porque muitas vezes o que parece uma crítica moral nem é falado. É simplesmente o silêncio de quem se omite quando você mais precisa. A omissão cúmplice, quando o silêncio fala mais que 1000 traições. Nem toda traição é ativa. Muitas vezes ela se esconde no silêncio de quem deveria ter se posicionado por você e não fez. Maquiavel nos ensina que o poder não ruína por ataques externos, mas por rachaduras internas. E poucas rachaduras corroem tanto quanto a omissão daqueles que estavam ao seu lado, até o clima pesar. É fácil apoiar nas vitórias, nas festas, nos resultados. Difícil é ver quem levanta a voz quando você é injustamente acusado. Quando o mundo vira as costas, quando as críticas surgem sem aviso, quem permanece em silêncio está dizendo algo. E o que ele diz é: não quero me comprometer com sua queda. Isso por si só já é uma escolha. E toda escolha tem consequência. O problema é que muitos líderes tratam esse silêncio como prudência. Acham que é só um comportamento neutro. Mas neutralidade em situações críticas não existe. Quem se cala diante da injustiça colabora com ela. Quem abaixa os olhos diante do ataque valida o agressor. E você? Se não reage a isso, transmite a todos que pode ser abandonado sem custo. Respeito se constrói também nas tempestades. Se alguém fica do seu lado apenas nos dias de sol, ele não é leal, é decorativo. E se você permitir que esse tipo de aliado continue ao seu lado, sem exigir posicionamento, você destrói sua própria liderança. O autodomínio aqui é reconhecer que alguns silêncios são mais perigosos que ofensas. Quer aplicar isso no dia a dia? Simples. Observe quem te defende quando você não está presente. Quem explica sua visão quando os outros distorcem? Quem segura a corda quando você escorrega? Não precisa ser gritar, basta uma presença sólida. A omissão se manifesta também no olhar de quem finge não ver o que está acontecendo. Filosofia sem prática é vaidade, e liderança sem exigência é ilusão. Faça perguntas diretas para sua equipe ou círculo íntimo. Você acha que fui tratado de forma justa? O que você viu e não comentou? A reação dirá muito. Quem é leal responde com franqueza. Quem se omite, hesita e revela sua verdadeira posição. Maquiavel diria: o príncipe deve recompensar a lealdade e punir a neutralidade covarde. Porque essa omissão silenciosa
é o solo fértil onde brotam os sabotadores, os críticos e os concorrentes disfarçados. E quando você menos percebe, sua base está podre. Não por ataques, mas porque você mesmo permitiu que o abandono se tornasse aceitável. Mas a maior cilada não é nem a omissão em si, é o que vem depois, quando tudo passa. E aquele que te largou no fundo do poço reaparece sorrindo como se nada tivesse acontecido. O retorno oportunista. Quando o traidor volta sorrindo, poucas coisas testam mais o seu domínio de si do que ver alguém que te abandonou voltar, como se nada tivesse acontecido. E Maquiavel seria implacável nesse ponto. A ausência na crise é uma escolha, não um acidente. E quando o traidor retorna sorrindo, pedindo desculpas esfarrapadas, ele está apenas testando se você continua fraco o bastante para aceitá-lo de volta. A desculpa é sempre a mesma. Tive problemas pessoais. Não sabia o que fazer, quis dar espaço. Mas a verdade é crua. Ele não quis se comprometer com a sua dor. Ele esperou ver se você afundaria. E agora que te vê de pé, volta com abraços e tapinhas nas costas. Isso não é arrependimento. É estratégia. É cálculo. E aqui está o erro fatal de muitos líderes. Receber de volta esse tipo de pessoa sem exigir explicações, sem colocar limites, sem mostrar que notou a ausência. Isso ensina ao grupo que o abandono tem perdão automático, e onde não há consequência, a traição se transforma em cultura. Da próxima vez, o sumiço será ainda maior e mais perigoso. O autodomínio aqui é dizer não com classe, sem brigar, sem dar show, mas com firmeza. Uma frase simples resolve. Respeito sua volta. Mas as decisões que tomei em sua ausência moldaram novas alianças. Pronto. Sem mágoas, mas com posicionamento. O respeito se fortalece e os oportunistas entendem que não há espaço para quem só aparece quando o céu está azul. Quer um exemplo real? Imagine uma empresa onde, na crise, um colaborador-chave desapareceu. Agora, com tudo estável, ele quer voltar. A resposta do líder não deve ser impulsiva. Ele pode até ouvir o que o outro tem a dizer, mas só concede espaço de novo se houver provas práticas de mudança. Um líder sem memória é um alvo fácil. Na filosofia de Maquiavel, o poder não é sobre ser cruel, é sobre proteger sua estrutura. E permitir que o traidor volte sem pagar o preço é como abrir a porta do castelo depois de um ataque. Ingênuo, perigoso, autodestrutivo. Você pode perdoar por dentro, mas jamais deve esquecer por fora. O respeito é construído nas barreiras que você mantém firmes. A estratégia é simples. Se quiser voltar, que prove em silêncio, com ações e não com palavras doces. Porque a autoridade que você construiu com suor não pode ser colocada nas mãos de quem te largou na primeira tempestade. Quem desaparece quando você cai, não merece subir com você depois. Mas tudo isso, o silêncio, a omissão, os elogios falsos, os retornos sem honra, só existe porque, no fundo, você permite. E o que Maquiavel revela no fim é ainda mais duro. O império não cai por ataques. Ele apodrece por dentro, quando você esquece de proteger seus limites. A tolerância como a verdadeira raiz da queda. O que destrói um império raramente vem de fora. O golpe final, o colapso visível, é só o desfecho de uma série de pequenas permissões. Maquiavel entenderia perfeitamente. O verdadeiro perigo está naquilo que você tolera, nos comportamentos que você vê, sente, percebe, mas deixa passar. A liderança não desmorona com uma explosão, mas apodrece por negligência interna. A cada ausência ignorada, a cada bajulador mantido, a cada omissão perdoada, você vai removendo um tijolo da sua própria fortaleza. Parece pequeno, mas se repete. E quando a estrutura não aguenta mais, você não cai, você desaba. E o mais cruel, quem te derruba
não são os inimigos. São os que você manteve por hábito, por apego ou por medo de parecer duro demais. O respeito, o poder, a autoridade, tudo isso não é algo que se segura com discursos. É algo que se sustenta nas suas decisões diárias. O que você permite comunica mais do que o que você diz. E se você vive falando sobre lealdade, estratégia, influência, mas na prática não protege seus próprios limites, então está apenas atuando. Autodomínio é isso. Saber dizer basta quando todo mundo espera que você engula. Saber impor silêncio com um olhar. Tirar da mesa quem não deveria estar ali. Não por raiva, mas por clareza. Porque quando você não remove o que te enfraquece, o que sobra não é paz, é desordem, é o caos disfarçado de diplomacia. Quer um exemplo direto? Um líder que continua permitindo que uma figura tóxica continue num projeto por diplomacia acaba perdendo os talentos de verdade. Os bons se afastam quando percebem que o ambiente não valoriza respeito nem meritocracia. E aí, sem perceber, você vira refém daquilo que deveria ter cortado pela raiz. Na filosofia maquiavélica, ser bom demais com os errados é ser injusto com os certos. Tolerar o veneno é escolher a morte lenta. E não se trata de se tornar insensível. Trata-se de se tornar lúcido. Desenvolvimento emocional e espiritual andam juntos com a firmeza. E a firmeza é o que separa líderes de ocupantes de cargo. A autoridade que perdura é aquela que sabe exatamente o que não aceitar. E essa clareza precisa ser visível, porque o mundo não respeita quem grita sobre seus valores. Ele respeita quem age em nome deles. Não existe liderança verdadeira onde tudo é aceito, onde tudo é desculpável. A compaixão precisa de fronteiras, o perdão de critérios e o respeito de ação. Mas talvez o mais urgente agora não seja o que você já sabe, e sim o que você ainda precisa aplicar. Porque se você chegou até aqui é porque tem algo grande para proteger e está prestes a descobrir como. Depois de tudo o que você viu aqui, me diga, quantos desses comportamentos você ainda está tolerando? Quantas ausências você deixou passar? Quantos elogios falsos você aceitou como verdade? E o mais importante, até quando vai continuar? Agindo como se nada disso estivesse te enfraquecendo, agora que você tem esse conhecimento nas mãos? Ou você aplica, ou vai assistir de camarote sua autoridade ruir aos poucos? E não vai ser por ataque, vai ser por permissão. Porque o que destrói um líder, uma relação, um projeto, não é o inimigo declarado, é o aliado silencioso que você insiste em manter por perto. Então reflita. O que precisa ser cortado hoje da sua vida? Quem precisa saber que você não é mais o mesmo de antes? E quando você vai, de fato, agir como alguém que tem domínio de si e não como alguém que vive pedindo respeito? Comenta aqui embaixo. Qual desses 10 comportamentos você mais reconheceu ao seu redor? Quero ler sua experiência e entender até onde essa mensagem tocou você. Sua história pode abrir os olhos de quem ainda não enxergou o próprio erro. E, se você quer continuar aprendendo sobre respeito, autoridade, estratégia e liderança verdadeira, se inscreve agora no canal, ativa o sininho e entra para a nossa comunidade. Aqui, a gente estuda poder com inteligência e age com consciência. E para continuar nessa jornada, eu te recomendo fortemente assistir ao vídeo complementar. Como ficar calmo, mesmo com pessoas insuportáveis, por Maquiavel. Porque o autodomínio que você aprendeu aqui é só o começo.